Olá, meus irmãos, boa noite. Eu hoje vim por meio desse vídeo para, de uma forma simples, tentar explicar para as pessoas aquilo que os profetas, o Messias, os apóstolos e os discípulos do Messias sempre tentaram alertar as pessoas que o nosso Pai, ele não faz parte de nenhuma religião, nenhuma denominação religiosa, nenhuma casa edificada, criada pelo ser humano. Quando você ouve as pessoas dentro das sinagogas, porque esse é o termo certo e não igreja, falar que o Messias está na casa, eles usam a palavra Jesus para dizer que Jesus está na casa. Até isso está errado, porque o verdadeiro nome do Messias foi Emanuel e não Jesus Cristo. Então, quando vocês verem eles anunciar que tem um Messias dentro de uma casa edificada pela mão do homem, não acreditem. O próprio Messias deixou em Mateus 24 essa advertência para a sua igreja, que igreja significa realmente pessoas. 1 Coríntios 3,16 vai dizer isso, que o templo do Pai, da morada do Espírito do Pai, são pessoas. E como eu disse, os profetas anunciaram isso, o Messias anunciou isso quando ele falou para a mulher samaritana. Estevão, um discípulo do Messias, falou sobre isso. E na própria escritura ali dos apóstolos, a gente vai encontrar os apóstolos narrando, identificando ali que o nosso Pai nunca fez parte de nenhuma denominação feita pela mão do homem, como o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 17, que o nosso Pai, que criou os céus e terra, não tem necessidade nenhuma disso. Para a mulher samaritana, o Messias disse: não busque adorar ao Pai nos templos de Jerusalém, no templo de Jerusalém, e nem no monte, porque o Pai ele deve ser obedecido em espírito e em verdade, ele deve ser buscado dessa maneira, em espírito e em verdade. Ou seja, o reino do Pai não está aqui, não está acolá, o reino do Pai ele está dentro de ti. Se você buscar, você vai encontrar o reino do nosso Pai dentro de ti, mulher. É mais ou menos isso que o Messias quis mostrar para ela. Então, como eu estava dizendo, eu quis trazer esse vídeo para, de uma forma simples, as pessoas verem que não é nenhuma loucura, né? Porque ontem, como de costume, eu recebi aqui a tarefa escolar da minha pequena, né, da minha filha. E nessa tarefa dizia assim: pegue recortes de jornais, revistas e separe, né, identifique o que é seres vivos e seres mortos. É interessante que quando eu peguei de primeira assim, não me veio nada em mente. Mas depois, meu entendimento me recordou assim, seres vivos, seres mortos. Seres vivos, o que são seres vivos, meus irmãos? É todo ser que nasce, cresce e morre. Né? É tudo, né? Tudo que tem fôlego, tudo que tem vida. Seja pessoas, seja plantas. No caso de pessoas, é um ser vivo porque ouve, se move, vê, fala, sente cheiro e ouve, toca, né? Então, seres com vida, são pessoas, né? São animais. No caso das plantas, das árvores, elas brotam, né? De uma semente, elas brotam, elas crescem, elas frutificam, né?
e multiplicam. Então, assim, vidas que vai gerando vidas. No caso de seres mortos, o que são seres mortos, por exemplo, meus irmãos? Vamos dizer que é aquilo que não tem vida. Objetos, né, criados pelo ser humano. É tudo aquilo que não sente dor, né? E não perece, não morre, né? É algo assim que já é morto. Tipo, vou mostrar para vocês aqui agora. Tipo isso aqui. Isso aqui é uma pedra, meus irmãos. Caiu aqui. Isso aqui é uma pedra. Eu tenho mais outras aqui. Ó. Tenho outras pedras aqui na minha mão. Entendeu? É uma criação, né? Foi o pai que fez isso aqui. Só que é uma coisa que não sente, ó. Não sente dor. É uma coisa aqui que não ouve. Não fala. Então, é mais ou menos isso que eu queria explicar para vocês. É aonde eu queria chegar, nesse ponto aqui, ó. Na palavra pedra. Então, o nosso Pai é vida e habita naquilo que tem vida. O Pai se faz presente na sua criação, tipo animais. Quando você vê um animal com aquela sabedoria ali. Esses dias mesmo eu estava observando, né, um cachorro, né? Eu observei que o cachorro, quando ele vai atravessar a rua, ele faz coisas que às vezes nem seres humanos prestam atenção direito. Vocês já repararam nisso? Eles olham para ver se está vindo o carro. Tem seres humanos que são tão afoitos que nem tem paciência de esperar a pista ali ficar vazia para poder atravessar. A maioria dos cachorros, eles olham para o lado, olham para o outro e só vai quando eles estão certeza de que estão seguros. Então, esse tipo de sabedoria vem de quem? Não é do nosso pai? Eu tenho um gato, meus irmãos. O gato aqui praticamente fala comigo. Eu entendo, consigo entender os miados dele, o que ele quer falar. Eu consigo entender, até no olhar. Então, assim, quem é que dá essa sabedoria? Então, o pai é visto em tudo isso. O pai é visto no cantar dos pássaros. O pai é visto na natureza. E o pai, ele criou um templo específico, um templo, para que ali ele habitasse o espírito dele, o entendimento dele. Olha que coisa linda. E esse templo que o pai fez era um templo vivo, um templo com vida, porque ele é vida. É o pai vivo. Entendeu? Então é necessário que ele habite naquilo que tem vida. Então, como eu estava referindo a isso aqui, os templos edificados pelas mãos dos homens é baseado nisso aqui, ó, em pedra. Pedra morta, meus irmãos, ó. Pedra morta. São várias pedras mortas. Então, por aí você vê, o pai não habita dentro daquilo que é morto. Então, para ser mais específica, o Messias, ele falou uma vez para Pedro: você é como uma pedrinha. Que tipo de pedra, Pedro? Era para o pai e para o Messias, meus irmãos. Uma pedra viva. Uma pedra que anda, que fala, uma pedra espiritualmente falando, uma pedra espiritual. Assim como o Messias era uma pedra, né? Uma pedra fundamental, nós também fomos criados como pedrinhas vivas, pessoas, meus irmãos. É uma comparação que o Messias está dizendo. Olhem, é como se o Messias dissesse: o pai, ele não está lá, dentro daquele edifício lá, criado por pedras mortas. O pai, ele habita em pedras vivas. Pedras essas que são encaixadas, são fundamentadas em uma base, que é a pedra angular,
que sou eu, o Messias, a pedra angular, fundamental para a edificação de qualquer pessoa, qualquer casa. Em 1 Pedro, capítulo 2, o próprio apóstolo Pedro, ele deixa escrito que cheguemos ao Pai, né, por meio ali do Messias, cheguemos de uma maneira como pedras vivas, que faz parte de uma casa, né, uma edificação espiritual, ou seja, uma igreja espiritual, um santuário espiritual, tendo como base a pedra fundamental para qualquer construção. Eu vou falar com vocês aqui sobre uma casa mesmo, uma casa que a gente mora, uma casa. Como é que é feita a edificação de uma casa? Tem que ter a pedra de base, né? Vamos dizer assim, a pedra de base. E essa pedra, falando, comparando espiritualmente, essa base é o Messias. E as outras pedrinhas vivas se trata dos apóstolos e os discípulos verdadeiros seguidores do nosso Mestre. Veja que teve uma passagem nas Escrituras que o Messias disse assim para os religiosos, que se os seus discípulos, né, os seus apóstolos se calassem, as pedras clamariam. As pessoas que lê carnalmente entende que é a pedra, essa pedra aqui, ó, essa pedra morta aqui, clamaria, falaria da palavra, né? Mas não, o que o Messias quer dizer é o seguinte: se calarem a mim, calarem os meus apóstolos, as pedras espirituais, os discípulos que virão após eles, clamarão. Clamarão o quê, meus irmãos? A palavra, meus irmãos. Clamarão o mesmo entendimento, como está escrito em Gálatas, vindo a plenitude do tempo, o Pai enviou o Messias, né, para que todo aquele que recebesse o Espírito, né, que o Messias veio trazer, se tornasse também herdeiro, né, e fossem chamados também de filhos. E como filhos, eles clamariam igualmente o mesmo Espírito, o mesmo entendimento que o Messias trouxe, que é Pai. Clamaria pelo nome do Pai. Ou seja, repassaria. Da mesma maneira que o Messias chama Pai, as pessoas também chamariam, os discípulos verdadeiros chamariam. E veja que da mesma maneira que o Messias ensinou com amor às pessoas a verdade, os verdadeiros seguidores deles não cessariam de repassar esse amor, porque o verdadeiro amor é repassar a verdade do Pai. Os seus discípulos repassariam, é o que nós, hoje, nessa última geração, temos feito. Temos clamado, Pai, temos clamado pelo mesmo Espírito que o Messias trouxe. Como pedras vivas, as pedras vivas hoje estão clamando. Calaram o Messias, calaram os apóstolos, mas as pedras vivas do Pai clama, Pai. Então, para encerrar, meus irmãos, que fique claro que as pedras mortas são as pedras do templo de pedra. O nome já chama, ó, templo de pedra. Que pedras são? Pedras mortas, pedras que não falam, pedras que não andam, né? Então, assim, o templo edificado pelo homem são templos de pedra morta. O templo espiritual, a casa espiritual do Pai é feito, é edificado por pessoas, por pedras vivas, tendo como base uma pedra eleita e preciosa, que é o Messias, né? Então, que fique claro, meus irmãos, que vocês compreendam dessa maneira mais simples, como crianças, né? Porque assim como minha filha está aprendendo a discernir
uma coisa da outra, né? Aquilo que tem vida e aquilo que não tem. Que sejamos como crianças, porque, como o Messias disse, o reino é dos pequenos. Para entrar no reino tem que nascer de novo, ou seja, tem que se fazer como uma criança, como um pequenino. Então, que possamos reaprender como essas crianças hoje vão para a escola para aprender do início a separar as coisas. Então, temos que separar, meus irmãos, o que é vivo e o que é morto, para entender realmente o sentido da palavra do Pai. E falando sobre isso, meus irmãos, pedras mortas não tem só um significado, não. Pedras mortas, tanto as pedras como foi edificada os templos de pedra, como pessoas que não têm o entendimento do Pai. As pessoas que não seguem a verdade do Pai, que não têm o entendimento do Pai, são como pessoas mortas, ou seja, pessoas sem vida. Porque para obter a vida, tem que realmente receber o entendimento do Messias, tem que conhecer a verdade libertar essa pessoa. Então, as pessoas que estão lá dentro estão sendo templo morto, pedras mortas. Pedras vivas são os verdadeiros seguidores do Messias. Que fiquemos todos debaixo das mãos do nosso Pai. Até o próximo vídeo, se assim o Pai permitir, meus irmãos. Boa noite.